Kelly. Bom dia, Kelly. Vamos iniciar uma leitura da Bíblia. Maria Marques, bom dia. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro de Apocalipse. Lourdinha, bom dia. Estamos seguindo na reta final da leitura do Novo Testamento. Amanhã a gente conclui, para a honra e glória do Senhor. Bom dia, Mirce. Estão firmes aí, gente? Amanhã a gente fecha a leitura de Apocalipse e assim também do Novo Testamento. E nos preparar para a leitura do Antigo Testamento. Vamos entregar esse momento para o Senhor, para Ele continuar nos abençoando e trazendo as revelações para nosso coração. Oremos. Pai querido, Pai amado, Criador do céu, da terra, de todo o universo, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de termos a Bíblia Sagrada conosco, Pai. E obrigado pela oportunidade também de ler. Pedimos, Senhor, revele a nós, Pai, a Tua Palavra. Traga sabedoria divina, Pai, sabedoria dos altos céus. Que o Espírito Santo de Deus traga revelação, que esteja conosco, lendo cada palavra, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Glória a Deus por mais esse dia de vida, por mais um dia que Ele nos dá, que Ele nos permite viver e conhecer a Sua palavra. Mesmo que a gente já tenha lido várias vezes, que eu sei que tem pessoas que já leu várias vezes, mas cada vez é especial, é diferente. Porque é uma palavra viva, ela é diferente de qualquer um outro livro. Então, vamos continuar nossa leitura. Hoje vamos começar no capítulo 17. Ontem lemos 13, 14, 15 e 16. E hoje vamos ler capítulo 17. A mulher montada na besta. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Com ela, os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta escarlate, que estava coberta de nomes blasfêmios e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de abominações e de impureza da sua prostituição. O nome escrito na testa dela era um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei extremamente espantado. Então o anjo me disse: por que você está espantado? Explicarei a você o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí ele passa a explicar. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é. Entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe. E o outro ainda não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei.
é um dos 7 e caminha para a perdição. Versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Versículo 13. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, gente, a gente fica imaginando tudo isso. Aqui fechou o capítulo 17. E a gente vê, o mundo vai oferecer muitas coisas. Já oferece. Mas, pela leitura que vimos aqui, o mundo vai continuar oferecendo muitas coisas, muitos poderes, muita vaidade para as pessoas. Através de riquezas, de sistemas, de poderes, de todas as formas. Mas o mundo pode oferecer o que quiser. O prazer, a riqueza, status, o que quiser. Mas tudo isso que o mundo oferece por meio do homem é passageiro. E o reino de Deus vai prevalecer. Não importa o que acontecer. Tem pessoas que ficam apavoradas quando lê Apocalipse. Muitos até desistem, não continuam. Porque temem tudo isso que está lendo. E eu penso o seguinte: cada coisa horrível que a gente lê aqui, a gente tem que pensar lá na frente. É no reino de Deus. É pensar assim: nada é maior do que Deus. Por que isso vai prevalecer? Não vai prevalecer. O que vai prevalecer é o juízo, no juízo final, é o poder de Deus. Então, nada que aconteça vai superar o poder de Deus. Nada. Então aqui, a besta sobre a qual a gente leu aqui, ela está montada que a prostituta está montada, indica ser um dos poderes políticos e espirituais que falamos ontem, que reinará na terra por algum tempo, mas é por pouco tempo. E aqueles que não, como nós já lemos também, né? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, é que vai sofrer muitas punições sobre isso. Mas os que têm, que já fez a sua escolha de permanecer firme lá no livro, com seu nome no livro da vida, pode até vivenciar muitas situações, mas vai, como diz aqui aí no versículo 14, guerrearão contra o cordeiro, tudo isso, e vai guerrear contra Jesus. Mas o cordeiro o vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus chamados. Eu e você somos chamados do Senhor e não vamos virar as costas para esse chamado. Escolhidos e fiéis. Então não basta só ser chamado, ser escolhido. Devemos permanecer fiéis ao Senhor. Amém, gente? Por mais sedutor e poderoso que o mundo possa parecer, a sua queda é inevitável. Então, vamos dar continuidade com esse versículo 14 aqui no nosso coração, na nossa mente. Versículo 18. A queda da Babilônia.
Depois disso, vi outro anjo descendo dos céus. Esse tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e guarita de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sua sensualidade. Advertência para fugir da Babilônia. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. E Deus se lembrou das suas injustiças, retribuiu-lhe na mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam que ela sofra tanto tormento e tanta aflição, como a glória e a sensualidade a que ela se entregou. No seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, e jamais terei aflição. Por isso, em um só dia, as pragas dela alcançarão morte, tristeza e fome. Será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. Gente, aqui o apóstolo João escreveu, falou, advertência para fugir da Babilônia. Aqui, coloca, fuja dela, para você também não cair nas mesmas pragas dela. Para você não ser torturado, para você não sofrer, para você... Fuja disso. Não é da Babilônia, cidade, não é da parte geográfica, creio que ele esteja falando. Ele está falando, fuja desse sistema que é contrário ao poder do Senhor. Fuja desse sistema que está te levando para o pecado. Fuja da ausência de Deus. Fuja de tudo que é aparência do mal. Penso que ele está falando isso. Porque ele coloca, ó, saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados. Ele está falando para nós, fujam de tudo que é contrário à vontade de Deus. Esse sistema que vai cada vez mais daqui para frente, vai fechando o ciclo. E vai fazendo com que as pessoas, cegamente, disfarçadamente, vão virando as costas para Deus e vão fortalecendo esse sistema. Vão ali achando que é tudo sem ofensa nenhuma, sem malícia, não tem nada a ver, eu vou lá, eu vou indo, quando pensar que não, tá lá bebendo cálice com essa prostituta, que é o pecado. Porque é muito difícil o mal conquistar as pessoas de uma forma abertamente, claramente, falando, olha, vamos ali pecar. Ninguém faz isso. É muito difícil falar isso. O mal, ele vem disfarçado de bem. E nós precisamos ter a sensibilidade, a sabedoria de Deus para a gente dizer não para ele. Amém, gente? Juscelia, Digé, vocês, bom dia. Vamos continuar lendo. 3 lamentos sobre a queda da Babilônia. Versículo 9 do capítulo 18. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram de sua sensualidade, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão. Ai, ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa. Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles. Cargas de ouro, de prata, de pedras preciosas
e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de tecido escarlate, todo tipo de madeira aromática e peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e até seres humanos vendidos como escravos. Eles dirão: foram-se as frutas do desejo da sua alma, foram-se também todas as suas riquezas e todo o seu esplendor. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que se enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de cor púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe, ao verem a fumaça do incêndio dela. Exclamarão: que cidade é como esta grande cidade? Lançarão por sobre a cabeça e, lamentando-se, chorando, gritarão: ai, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem pelo que aconteceu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. A ruína definitiva da Babilônia. Continua. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em você o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará em você artesão algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em você o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Então, a queda da Babilônia, a gente ouviu aqui o choro dos comerciantes, o choro do povo que eram beneficiados com esse sistema de pecado. Eles não choraram aqui por arrependimento. Nenhuma leitura que a gente observou isso. Na leitura que lemos aqui, a gente observa que eles choraram, mas por perder as riquezas, pelo prejuízo dos bens materiais, não por arrependimento. Em nenhum momento eles falam: Senhor, me perdoe. Não fala disso. Fala das coisas que perderam. Nunca mais vamos recuperar. As oportunidades o Senhor sempre dá, hein? Te observa. Tudo isso aqui, para as pessoas que sobreviveram, que viram tudo isso, que ainda não tinham feito a decisão delas por Jesus, ter essa oportunidade de falar: Senhor, me perdoe, eu abro mão disso aqui e eu vou seguir a Jesus. Não, mesmo assim não. Continuaram persistindo na vaidade, o que? Status, nome. O que muitas pessoas buscam? Muitas pessoas você vê na internet famosas, e aí você pensa: nossa, que bonita. Você vai ver a história, a pessoa fez um trato lá, um pacto com o demônio. Fez um pacto com o demônio para adquirir status,
para adquirir nome, poder. Esse sistema que o Senhor derruba com o seu poder. Então, a justiça divina prevalecerá sobre toda maldade desse mundo. É a justiça de Deus que vai prevalecer. Mas antes de tudo, o mundo vai ver muita coisa que é feia, mas que é necessário acontecer, para que as pessoas, muitos, se assustem e vejam que é verdade, que o Senhor é justo, que assim como Ele já cobriu o mundo com água, assim como Ele já cobriu aquela cidade lá de Sodoma e Gomorra, dando fim naquela cidade, Ele vai continuar também com o plano dele, de também dar um fim nessa humanidade, que está perversa, corrupta e incrédula. Ele vai pôr um fim nisso. Fechou o capítulo 18 e vamos para o capítulo 19. Aqui já muda um pouco a leitura. Bom dia, quem entrou aí por último. Vamos para o capítulo 19 de Apocalipse. 3 cânticos de aleluia sobre a queda da Babilônia. Depois disso, ouvi uma alta voz semelhante à de uma grande multidão nos céus, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio uma voz do trono dizendo: Louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões, que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nós regozijar, vamos nós alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse: Escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Preste atenção, gente, nisso aqui. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, aqui fala do casamento, hein? Simbolizando a união eterna de Jesus Cristo com a sua igreja, com o seu povo, com aqueles que vão permanecer fiéis até o fim, que não vão se vender, não vão se dobrar, não vão ser convencidos pela vaidade do mundo, pelas coisas fáceis que vão acontecer daqui para frente e que já aconteceram no passado também. Então, essas pessoas que se mantiverem fiéis é que estarão participando dessas bodas aqui. Casamento de Jesus com a sua igreja, com o seu povo. E o linho fino representa, né, a pureza e a justiça de Deus com o seu povo. Que bonito, né? Fechar, sair daquela coisa tão pesada e a gente entra nesse capítulo que é assim a esperança do cristão, a esperança viva do cristão.
Está aqui nesse capítulo 19, versículo 11. O cavaleiro no cavalo branco. Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas e um nome escrito que só ele conhece. Ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que chamava em alta voz, a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais, de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. A besta, porém, foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com as carnes deles. Então o Senhor deixou eles governarem aqui na terra. O tempo que Deus quis. O dia que Deus quis parar aí, ele parou. E tudo tem um sentido. Era necessário que as pessoas tivessem a oportunidade de ver que existe as duas opções. E como que é o resultado das duas opções? Existe a de Deus, que é paz, que é maravilha, que é glória, que é bênção, que é vida, que é luz. E existe o outro lado, que é treva, é dor, é sofrimento. Tem a facilidade antes? Tem, mas é como... eu fiquei imaginando, vendo na mente. Quando eu era criança, eu sei que muitos aí também passaram por isso. A gente colocava arapuca no mato, fazia uma armadilha para pegar aves. E a gente colocava sempre uma coisa atrativa lá dentro. Conforme aquilo que a gente queria pegar, era a isca que a gente colocava ali dentro. E ela ficava armada ali, com aquela isca que atraía aquela ave que a gente queria pegar. E a ave ia todo, não, encontrei aquilo que eu buscava. Ia lá, quando entrava, buf, presa. E muitas das vezes, aquela prisão ali, era o fim dela. Era uma raridade, algumas escaparem. E aí, é para nós hoje também. O inimigo, ele não vai fazer nenhuma cilada com coisas que nos dá medo. Não. Ele vai fazer as ciladas com coisas que nos agrada, que atrai nossa mente, nossos olhos, que a gente fica, meu Deus, a nossa vaidade, a nossa carne. É com isso que ele vai nos atrair. E por que a gente tem que estar preparada? Para não ir lá. Que a gente tem que ter a malícia. A gente tem que ter os olhos espirituais abertos. Quando a gente vê, a gente identificar. Só voltando aqui um pouquinho. Aqui quando fala do nome, no seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus
Ele veio diferente da sua primeira vez. A primeira vez que Jesus veio à Terra, ele veio como homem humilde, sofredor. Passou ali grande sofrimento, humilhado, passou por humilhação, por dor, por sacrifício. Então ele veio assim, com esse lado humano e sofrimento. Aqui, né, aqui nessa leitura, nessa passagem aqui, ele já veio como rei. Já veio montado num cavalo branco, já veio com poder, com espada. Ele já veio devorando o mal. Já veio totalmente diferente. Ele veio para reinar, implantar o reino dele aqui nessa terra. E aí fecha o capítulo 19. Fechamos o capítulo 19 com essa visão de Jesus. A primeira vez que ele veio, como homem, assim como a gente, humilde, não como nós. O Senhor era incomparável a humildade dele. Ele veio com servo, ele veio para servir, ele veio de fato dar o sangue dele por nós. Ele veio sofrendo, ele sofreu aqui. E agora a gente visualiza esse Jesus que a gente tanto ama, montado num cavalo branco, com todo aquele exército dele ao redor dele. E ele, com todo o poder, devorando todo o mal, com uma espada que saiu da sua boca, e implantando o seu reino aqui na terra, e governando. Então, tudo isso nos mostra que todo poder que se opõe a Deus, todo poder que se opõe a Deus será destruído, destruído. E o reino de Deus implantado definitivamente aqui no nosso meio. Amém, gente? Concluímos o capítulo 19, amanhã fecharemos o livro de Apocalipse. E eu sou muito grata a vocês que estão aí, permanecem firme na leitura. Tenho certeza que, assim como eu estou feliz, Deus está muito mais. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos oportunizado a conhecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições, persistência, saúde e disposição. E o desejo, Pai, a sede, a fome de conhecer cada vez mais a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença conosco. Nos dê, Pai, sabedoria, nos dê espírito de ousadia, aumente a nossa fé e a nossa disposição para levarmos a Tua palavra, Pai, para outras pessoas. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Que o Senhor continue nos abençoando, guiando nossa vida, nos mostrando o caminho da verdade, nos desviando do mal, fazendo com que a gente cada dia mais tenha um relacionamento mais firme na presença do Senhor, com Ele. Amém? Eu estou muito feliz, gente. Fechando esse livro, amanhã, na reta final. Até amanhã, e eu espero vocês, gente. 5h30 da manhã, para a gente concluir não só o livro de Apocalipse, mas concluirmos também o Novo Testamento. Amém, amém.